Olá, tudo bem? Eu me chamo Carlos Lima. E eu, Gustavo Andrade. Pessoal, eu acredito que alguns de vocês, né, na infância, a grande maioria, já jogou aquele joguinho chamado o Jogo dos 7 Erros, onde você tinha que encontrar em imagens semelhantes, uma que estava correta e outra que estava faltando. A gente vai fazer um pouco disso, mas hoje vai ser no âmbito empresarial. Você já parou para analisar o setor financeiro da sua empresa? Você sabe quais são os 7 principais erros cometidos pelas pequenas e grandes empresas no Brasil? A gente vai falar um pouco disso hoje para vocês e a gente espera que vocês façam o jogo dos 7 erros, onde vocês vão analisar o que a gente fala e como vocês fazem. Se vocês estiverem fazendo da forma correta, muito bom. Se não tiver, é hora de corrigir e alcançar o seu sucesso financeiro empresarial. É isso aí, vamos ver isso aqui agora e buscar implantar isso na sua empresa. Você tem que olhar para realmente o que for real, né? O que estiver dentro dessa empresa para sair, não se engane, né? Você tem que ser assim, sincero com você mesmo, se você está fazendo isso na sua empresa ou se não. Vamos lá dar uma olhada nesse jogo agora. Bom, os 7 erros que estão levando a sua empresa para a ruína financeira. A gente sabe que o setor financeiro de uma empresa ele é um dos principais. Todos têm ali sua participação muito importante, mas o financeiro, se não tiver controlado de forma limpa, a sua empresa pode estar dando prejuízo e você não sabe. Isso, e muita gente compara até o setor financeiro, né, as finanças da empresa, como se fosse o pulmão, né, a parte da respiração. Porque se faltar a respiração por alguns minutos, a pessoa morre. Então a mesma coisa é dentro da empresa. Então a gente vai falar sobre esses 7 erros e como você pode evitá-los. Bom, o primeiro deles é a má gestão do fluxo de caixa. Aqui a gente trouxe como problema a falta de controle sobre as entradas e saídas de dinheiro, o que acaba tornando prever o futuro financeiro da empresa de uma forma muito complicada. Acaba sendo impossível. Mas por que isso é um grande problema? Não só isso, como também as pessoas que até fazem o controle financeiro da empresa, anota todas as entradas, anota todas as saídas, porém não reservam uma fase do mês, uma época da semana, para fazer a análise do fluxo de caixa. Então, se você faz o controle, parabéns. Mas entenda o seguinte, você tem que fazer a gestão do fluxo de caixa e a análise do mesmo, entendeu? Então, vamos considerar o seguinte ponto. Você tem um produto que ele vende bastante, ele vende muito, só que você nunca parou para entender qual é a sua margem de contribuição. Quanto ele está dando de lucro para a sua empresa. Se você apenas registra entrada e saída, você não vai analisar o fluxo de caixa, você não vai analisar o seu markup, dentre outras coisas, para entender se aquele produto, de fato, está te trazendo um bom retorno. Mas, Gustavo, qual é a solução que a gente tem para resolver esse problema? Olha, inclusive, isso aí muitas empresas acabam não aplicando, muitos empresários não fazem, porque não veem sentido em fazer. É uma coisa que dá trabalho, não é fácil você sentar, anotar e registrar todas as informações. Mas se o empresário ele entender que ele ter esse pequeno trabalho de sentar, anotar as despesas e que isso dá para analisar, depois que você anota, dá para você analisar e tomar decisões, faz muito mais sentido. É justamente para isso que o Carlos comentou aqui com a gente. Se a gente senta e olha as informações que a gente anotou da empresa, vai ficar muito mais fácil a gente tomar decisões, principalmente em relação aos produtos, para a gente não tomar prejuízo. Então, anotando essas informações é a única forma da gente ter uma análise mais precisa da empresa. Bom, e se você for buscar em qualquer lista, né, de motivos de fechamento das empresas, vocês vão ver que a finanças está sempre ali entre os primeiros, né? E como o Gustavo falou, uma das soluções é você anotar e registrar tudo, seja no seu sistema ERP, seja no seu sistema de gestão, qual você utiliza, e a gente vai falar quais são os benefícios de você fazer isso. Isso vai te trazer uma maior organização, uma melhoria na tomada de decisão, a possibilidade de investimento em melhores oportunidades de negócios e muitas outras. Como, por exemplo, se você tem um produto que ele está te trazendo ali prejuízo e mesmo assim você está vendendo muito ele, essa é a hora de você entender, fazendo a gestão do seu fluxo de caixa. Eu vi aqui que vendi 200 desse aqui no mês. Mas quando você for olhar lá na margem de lucro, de contribuição, seja ela qual for, aquele produto não está te trazendo um bom retorno, por mais que você venda bastante ele. Você não vai saber isso se você não estiver analisando esses dados. Então, quando você tem claramente como está seu fluxo de caixa, quais produtos estão te trazendo maior retorno, você vai conseguir investir e direcionar seu dinheiro
o dinheiro da sua empresa para aqueles produtos. E os que estão trazendo prejuízo, você vai entender também quais são aqueles motivos. Você pode procurar quais são os motivos, se é fornecedor, se a precificação está errada, dentre muitos outros. Isso. E provavelmente a forma que fica mais fácil com o tempo é justamente utilizar um sistema. Porque se a gente for anotar tudo numa planilha ou então no caderno, fica muito difícil da gente depois pegar esses dados e conseguir fazer uma avaliação rápida. Então, para agilizar, deixe um tempinho para você aprender a mexer num sistema e anotar todas essas informações lá. Que aí fica tudo mais automatizado, você não precisa ter um retrabalho tão grande. E aí vamos passar aqui para o próximo erro. A falta de controle de custos. Como a gente falou, né, lá na má gestão do fluxo de caixa, tem muitos custos dentro de uma empresa e muita gente acaba não registrando. Algumas até registram, mas elas não têm controle desses custos. Quais são todas as suas despesas fixas, qual é a sua média de despesa variável por mês, dentre alguns outros problemas que as pessoas acabam não mapeando. Existe uma coisa chamada custos e gostos, ou seja, os custos fantasmas, que são as pequenas saídas de caixa que as pessoas não anotam, que as pessoas não registram, que as pessoas não percebem por serem relativamente pequenas, mas que no final do mês, no final do ano, no final do semestre, no final do exercício, vai te trazer um grande prejuízo. Então, a gente colocou como problema aqui os gastos descontrolados ou desnecessários, que prejudicam o lucro e a saúde financeira da empresa. Então, se você está gastando de uma forma que você não entende corretamente para que eu estou gastando isso, como é que eu posso recuperar esse valor que eu estou gastando, ele é realmente necessário. Então, você tem que analisar alguns fatores para que você controle esses custos. Você está gastando com o que de fato é necessário? É realmente a hora de você gastar aquele valor? E até mesmo entender qual período do mês você pode ter aqueles custos ou não. Sim. E em relação à solução, vai até em totalmente convergência com a primeira solução que a gente falou, que é justamente anotar as despesas. E evitar a todo custo a contabilidade mental. Porque assim, tem empresários que acham que sabe tudo da empresa, que está tudo na cabeça dele. Mas se a gente pegar essas informações, anotar e fazer uma avaliação, a gente vai perceber que pode ter muita coisa muito diferente ali do que ele acha. Então essa contabilidade mental, que é você manter tudo na sua cabeça e achar realmente que sabe tudo, isso é um perigo muito grande. Porque Sim. Provavelmente aquilo que está em sua cabeça está muito diferente da realidade. Então é necessário você utilizar o sistema para anotar essas despesas, anotar essas informações e avaliar. E aí, quando você avaliar essas informações, você pode tomar decisões mais assertivas, justamente para fazer a sua empresa lucrar, que é o objetivo maior dela. E se você tiver ali com sistema de gestão, né? Não sei se um PVD, não sei qual sistema você vai estar usando, é dependendo do seu modelo de negócio, se cabe um PVD ou não. É interessante porque a maior parte dos sistemas, acredito que todos, eles já vão te mostrar quais produtos, quais serviços estão te dando lucro ou não. Como é que está a saída deles, se eles estão parados. Eles vão te trazer preços sugeridos, entendeu? Eles vão te trazer controle de custos. Então, isso tudo é muito importante. E quando você tem um controle de custos de forma enxuta, isso vai te permitir negociar muito bem, porque você vai ficar com um bom dinheiro em caixa para lidar com quaisquer eventualidades. Isso aí. Vamos agora para o terceiro erro. O endividamento excessivo. O que é que você acha disso aí, Gustavo? Olha, o endividamento excessivo, vai ser um problema para qualquer pessoa, seja ele na pessoa física ou na pessoa jurídica. Quando a gente está montando uma empresa, geralmente a gente não tem um recurso todo, então pode ser que a gente precise um pouco de dívida, que aí é capital de terceiro. E é importante a gente acessar esse tipo de instrumento. O problema é quando a gente pega além da medida, ou seja, quando a gente só está endividado. Se a gente está com mais dívida do que capital da empresa, começa a ficar com um problema grande. Esse último problema que a gente falou, a falta de controle dos custos, ele acaba acarretando nisso aqui. Isso aqui é uma consequência daquele outro problema que não foi resolvido. O que é que acontece? Tem empresas que muitas vezes elas conseguem fazer o seguinte: isso aqui é 100 mil, eu não consigo comprar esses 100 mil, mas se eu parcelar eu consigo. Só que faz isso com mais coisas do que o devido. Então qualquer eventualidade que aconteça
qualquer erro que eles cometam, ou até mesmo qualquer alteração no mercado, pode implicar naquela empresa quebrar futuramente. Por quê? Porque ela não tem os custos de forma enxuta. Então, o que acaba acontecendo? Ela está vivendo sempre ali no limite. Então, o que vai causar esse endividamento excessivo é alguma anomalia ou algo já esperado do mercado, que essa empresa não vai conseguir reagir a tempo, porque ela já está tão envolvida naquilo, com seus custos ali no limite, no limite, no limite, que qualquer coisinha que acontece é a hora onde a bola de neve ela se encorpa e vai se tornando cada vez maior. E aí é onde muitos entram na questão dos empréstimos, um atrás do outro, a juros absurdos e alguns outros problemas. Isso. E se a gente segue esses passos anteriores e vem fazendo todo o controle da empresa, a gente tem tudo redondinho ali, sabe qual é a lucratividade, sabe qual é a margem do produto, a gente consegue tomar uma decisão bastante assertiva, se a gente deve tomar aquele crédito para financiar aquela operação ou não. Se a gente não tem um controle e fizer um crédito de qualquer forma, tomar um endividamento de qualquer maneira, isso aí pode virar uma bola de neve e prejudicar cada vez mais. Como se a gente estivesse só jogando o problema mais para frente, e ele vai aumentando. Exatamente. Gustavo, eu não sei se você se recorda, ano passado eu comentei com você sobre um cliente que eu atendi, que ele tinha uma empresa de engenharia civil. E aí ele estava com a limitação, né, de recursos financeiros de uma obra por vez. E aí ele queria fazer a seguinte coisa, ele ia pegar um empréstimo para terminar uma obra que estava em andamento, ou seja, ele ia gastar uma ficha que ele tinha com aquele empréstimo e pagar em X tempo. Só que ele já tinha uma outra obra em vista, concretizada para iniciar, só que ele retardaria aquele ganho. E ele ia pegar um empréstimo em um banco que não era tão interessante para ele. E ele ia se endividar com aquelas taxas de juros ali, e não ia ter a margem de lucro desejada dele ali. Então a gente fez uma análise, e entendeu que outro banco seria melhor para ele, como também outro valor. O que foi que a gente fez? A gente conseguiu o valor para as duas obras, a parcela ficou em mais tempo, mas ficou similar ao que ele iria pagar anteriormente, mesmo que por mais tempo, e ele foi diluindo o valor das parcelas com o passar do tempo, ou seja, em vez de pagar uma parcela, ele pagava duas, ele pagava uma do começo, outra do final, ia buscando ali formas de melhorar a relação dele com o banco e também de reduzir as taxas de juros. Então, o que aconteceu? Ele conseguiu terminar aquela obra, conseguiu fazer a outra, né? E o lucro acabou vindo de uma forma, como é que a gente pode dizer, não é mais rápida, mas de certa forma é também. Não, né? Se ele não tivesse pegado o crédito, ele não ia conseguir terminar as obras. Então... Ele ia ter que esperar receber todo o recurso pela primeira obra para que ele entregasse a segunda. Então, quando ele estava terminando a primeira, a outra já estava em fase muito avançada, entendeu? E como ele recebia por etapas do projeto, aquilo ali ajudou muito ele, até mesmo na negociação da compra dos insumos ali para a construção da casa, né? Compra de fio, compra de bloco, de cimento e afins, que ele comprando em quantidade. Era uma época onde a precificação de fio, de cobre, estava subindo muito, então ele estabilizou e fechou com o fornecedor, que ajudou ele. Então, o controle do endividamento, nesse caso, auxiliou muito ele. Permitiu que ele conseguisse ir mais longe em um tempo menor. Também. E tem alguns casos que existe possibilidade assim, de você evitar uma coisa que eu poderia chamar de custo de oportunidade. Porque eu já vi alguns casos esse caso foi um posto de combustível. Eu vi um posto de combustível sendo construído numa avenida bem movimentada, numa cidade que eu conheço, e ele estava sendo construído aos poucos. Acredito que o dono do posto, ele tinha pouco recurso e estava ali construindo, sempre botando de pouquinho em pouquinho. E passou 6 meses, quase um ano, e ele estava ainda na construção desse posto. Nesse tempo que ele estava nessa construção lenta, veio outra empresa, outra bandeira de posto de combustível na mesma cidade, e chegou ao lado e construiu em poucos meses, voltou e montou toda a estrutura do posto. Ou seja, ele perdeu a oportunidade de marcar a presença do mercado antes do concorrente. Então, tudo isso deve ser avaliado e se o crédito faz sentido nesses momentos, para você não perder espaço no mercado. Exatamente. Por exemplo. Então, soluções como essa, de você analisar se é o momento ideal para você iniciar com
aquele processo ali, né, de solicitação de crédito, se aquele valor vai realmente te ajudar ou você vai apenas apagar uma fumaça e vai deixar o incêndio lá retornar, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado na hora da escolha de crédito para saber se é o momento, se é o banco correto, a instituição correta que vai te ajudar. E principalmente, nunca pegue um recurso sem saber o que você vai fazer com ele antecipadamente. Exatamente. Vamos agora para o próximo erro. Ineficiência na gestão de estoque. Esse aí é um tema assim que eu gosto muito, muito, muito mesmo, porque a gente tem exemplos, né, na consultoria, muitos, muitos, seja no setor de alimentação, de vestuário, e muitos, muitos, muitos casos mesmos, a gente encontra a falta de gestão de estoque, ou seja, a ineficiência na gestão de estoque. Eu atendi também uma empresa, ela era do ramo de calçados, ela tinha calçados. Ela tinha no estoque pouco mais de 600 mil reais em calçados. E ela continuava comprando desesperadamente. Ela estava naquele quadro anterior lá. Ela estava com endividamento excessivo. Só que o que aconteceu com ela? Ela não conseguia colocar aqueles produtos pelo valor que ela queria. Ela não queria também passar pelo valor de compra que ela teve, porque na visão dela, aquilo ali seria, como é que eu posso dizer? Perder dinheiro, né? Perder dinheiro, só que na verdade ela estava perdendo mais dinheiro e deixando aquilo em estoque, porque estava calçado, é muito de temporada. Lançou agora, daqui mês que vem já é outro modelo, e assim consequentemente, a não ser que com os clássicos, né? Algumas empresas conseguem se manter. Mas ela era do ramo feminino, então acontecia muito isso de ela ter que comprar produtos novos mensalmente. Então, qual foi a instrução que eu passei para ela? Para que ela fizesse uma queimada de estoque naquele momento. Porque com o valor de fábrica que ela fosse, com o valor que ela de compra do produto, ela ia conseguir arcar com a maior parte da dívida dela e ia conseguir uma margem para negociar com os fornecedores e pegar novos produtos. Era um momento de festa, então, consequentemente, ela ia vender muito, principalmente sendo pós-pandemia, onde todos os mercados, assim, a maioria das empresas de vestimenta, de calçado, desse meio assim da moda, venderam muito. Venderam muito, muito, muito mesmo, porque era o primeiro São João depois da Covid, depois da pandemia. E ela acabou sendo resistente a esse caso aí, o que acarretou em outros problemas que não vou estar citando aqui, mas pela ineficiência da gestão. Né? Então, aqui o problema é justamente esse, como vem dizendo ali, o estoque excessivo de produtos que não tem saída, gastos desnecessários em armazenamento e manutenção de produtos parados. Então, se você tem um produto que ele está parado e você continua comprando do mesmo, ou até mesmo você não faz uma margem de teto para o seu estoque, ó, eu só posso gastar até 100 reais no estoque. Se meu estoque tiver 100 reais, eu preciso baixar ele para 80 para eu poder comprar 20 e completar 100. Meu mínimo é esse, meu máximo é esse. Meu mínimo é 60, meu mínimo é 80, meu máximo é... Se você não tiver esse controle, você pode estar se prejudicando muito, porque você vai estar lá colocando inúmeros produtos no seu estoque, sem saber quanto você tem dentro do mesmo, e muitas vezes você vai estar se endividando sem saber. Isso. Então aqui como solução, o estoque, como esse exemplo que você trouxe aí, ele muitas vezes ele tem que ser gerido ali, olhando muito a questão do mercado que a empresa está inserido. Então nesse mercado que está muito ligado à moda, que é tênis, sapato, roupa, se você já passou a estação, passou aquele período ali que tem que as pessoas estão procurando aquele tipo específico de sapato, específico de roupa, o ideal é queimar logo o estoque, porque é o que a maioria das lojas fazem, justamente para liberar espaço e vir outro. E assim, o estoque ele faz parte do capital de giro da empresa. Se você faz uma gestão errada aqui, o que acontece? Você tem dinheiro em caixa e você começa a comprar estoque. E se esse estoque não sai, você começa a pegar o seu dinheiro e botar ele em imobilizado. Ou seja, você tem um produto, tá ali, ele tem um valor comercial, mas você não tem mais o que fazer. Se tivesse dinheiro, você podia estar pagando suas contas. Em estoque, você depende de vender o produto para gerar dinheiro novamente. Então, a gestão do estoque ela está muito ligada à gestão do capital de giro. E isso aqui pode quebrar muitas empresas.
Uma má Com gestão certeza. do capital de giro pode quebrar a empresa. Então, deve ser avaliado, deve ser identificado qual produto você deve comprar em cada momento. Se você está num ramo muito sensível ao produto, há muitas mudanças. Se você perder aquela moda, aquele período, você pode ficar com aquele produto parado por muito tempo. Também já trabalhei numa empresa que acabavam comprando equipamentos caros que não tinham tanta saída. Então, comprava, pegava o capital de giro da empresa, o dinheiro, e colocava no estoque, e o estoque ficava lá parado. Isso gerava outros problemas. Não tinha conta, não tinha dinheiro para pagar as contas. Aí, às vezes, tinha que tomar um empréstimo do banco para quitar as contas, porque o dinheiro estava no estoque. Então, começa a complicar muito a gestão da empresa se você não olhar direitinho para isso aqui. Perfeito, Gustavo. E o que é que acontece? Só dando outro exemplo disso, uma empresa do setor alimentício é uma pizzaria, a qual eu sou cliente, né, aí há uns 8 anos, mais ou menos. E por eu sempre comprar lá, seguir eles no Instagram, pelo meu perfil profissional, eles me chamaram para fazer uma consultoria lá. Isso foi em 2020. 2020. E ao entrar na pizzaria, né, fui analisando toda a estrutura deles, como é que funcionavam e tudo mais. Até que eu percebi em algumas mensagens de atendimento ao cliente. Eu olhei como era o atendimento ao cliente deles. E alguns clientes reclamavam, pô, da outra vez veio mais recheio, dessa veio menos. E aí eu fui entender, né? Passei uma tarde com eles no processo produtivo deles, para entender como é que acontecia e tudo mais. O que estava havendo dentro daquela pizzaria? Eles não tinham controle de custos e nem de estoque. Então, eles não sabiam quanto de frango eles poderiam comprar na semana para usar. Eles simplesmente iam comprando todos os dias, ou seja, não conseguia pegar um preço bacana para poder deixar no estoque, sendo que eles tinham armazenamento para isso. Né? E outra coisa, na hora da montagem das pizzas, até mesmo na hora da montagem das pizzas, eles não tinham controle. Ah, essa pizza aqui é 200 gramas de frango, a de cá é 150 de carne, essa aqui, eles não tinham esse controle. Então, os clientes que às vezes chegava lá e comprava uma pizza de frango, chegava para ele bem recheada. Aí eles percebiam que o frango estava acabando, eles começavam a diminuir nas pizzas seguintes. Então, Economizando o frango. entendeu? Uma pizza saía muito cheia, outra saía mais ou menos, outra saía. Então, por motivos como esse, eles foram perdendo alguns clientes, então a gente teve que fazer algumas soluções para eles ali, na gestão do estoque, de quais compras seriam feitas na semana, e até mesmo na hora da montagem da pizza, na separação dos produtos, onde a gente pesava à tarde e à noite já estava tudo correto lá, facilitando a montagem e adiantando também o tempo de preparo das pizzas. Excelente. Então, isso a gente já falou bastante aqui dos benefícios dessa organização. Ah, com certeza. O maior benefício, eu acredito que é o seguinte: um estoque bem organizado, ele vai evitar que você perca dinheiro. Porque se você estiver gerenciando o seu estoque de qualquer modo, esse no caso da pessoa que vende calçado, se o estoque está lá parado, você está perdendo dinheiro. Com Provavelmente você certeza. vai ter que tomar outra fonte de financiamento, porque aquele dinheiro está lá parado. Se é nesse caso do frango, que a pessoa está botando menos frango, vai perder cliente. Tudo isso vai impactar no seu bolso. Então, uma boa gestão, ela pode evitar que você deixe de perder dinheiro. Principalmente alguns, provavelmente no ramo alimentício tem isso. Se você armazena por muito tempo, muito estoque, ele perde. Então você tem que estar, não pode ser nem muito nem pouco. Você tem que ter a medida certa ali do estoque que você deve manter. Tudo isso tem que ser Exato. visto na gestão do estoque, para você não tomar prejuízo. Então é isso, vamos passar para o próximo erro agora, o erro 5. O erro 5, planejamento ou a falta de planejamento financeiro. A gente sabe que a falta de planejamento, infelizmente, é algo muito cultural brasileiro. A gente tem o costume de eu vou começar e eu vou trocar os pneus do carro com ele em movimento. Entendeu? Eu vou consertar o avião com ele no ar. Isso é puro suco de empreendedorismo brasileiro. A gente tem pouco costume de fazer planejamento, principalmente se tratando de finanças. Então, uma falta de planejamento estruturado que permita a empresa crescer de forma planejada e sustentável é o problema a ser tratado aqui. Sim. E principalmente porque se a gente não tem controle, não olha para as finanças da empresa, não faz fluxo de gasto, não faz nada disso que a gente falou anteriormente, e a pessoa pensa só no crescimento,
Em muitos casos, ela fica olhando apenas para esse número ali, o faturamento, e acha que a empresa está crescendo. E aí continua vendendo mais, trocando os pneus, aí, como o Carlos falou, com o carro andando, achando que está indo muito bem. E no momento ela se depara com a falência. Porque nem sempre vender mais significa que você está crescendo. Você pode estar crescendo de forma ineficiente. Então, se você não se planeja, até seu crescimento deve ser planejado. Às Correto. vezes é melhor você permanecer com o tamanho que você está. Então, se você não planeja, não olha para o futuro e não tem esse costume de fazer as projeções, você não tem essa informação. Se é melhor você permanecer do tamanho que está, ou se é melhor crescer. Se é um momento de crescer ou um momento de estabilizar. Então, no planejamento, a gente vai buscar entender todas essas questões e aplicar isso na empresa. Se a gente não fizer isso, a ruína pode estar perto. A gente faz muita questão também, né, ali de projeções analisando cenários. Então, que é uma coisa interessante para você fazer no seu negócio. Você fazer, no pior dos cenários, o que é que poderia acontecer na minha empresa? Qual seria o pior cenário possível de faturamento, de projeção de caixa? E você incluir ali. Qual seria o melhor dos mundos com os recursos que eu tenho? Qual seria ele? E qual seria o cenário realista, que é o cenário ao qual você se encontra atualmente? Então você faz essas projeções para que você entenda, caramba, esse mês aqui eu faturei 4.000 abaixo do meu realista, que é o cenário que você tá inserido. O que foi que eu fiz de errado e quão próximo eu estou do pior cenário possível, que se chegar ali é irreversível. Então isso vai te permitir mudar as estratégias, saber se está dando certo ou errado, entendeu? E até mesmo na questão do melhor cenário possível. Se você está se aproximando dele, com o planejamento você vai ver quais ações de fato foram efetivas para você alcançar aquele resultado. Isso aí. E quando a gente faz um planejamento, até a gente está falando aqui de planejamento financeiro, mas poderia se aplicar a qualquer tipo de planejamento no geral, um planejamento estratégico, um planejamento financeiro, ele melhora a tomada de decisão. Porque a gente deixa de estar reagindo, ou seja, surge um problema e agora eu vou correr atrás para saber o que é que eu vou fazer. Isso é reagir. E a gente passa, com o planejamento, a gente passa a agir. A gente sabe exatamente o que fazer, quando fazer e se deve fazer ou não. Então, o planejamento serve para isso, para a gente passar a ser mais a agir do que reagir. A impulsionar e não ficar só tomando pedra de todo lado sem saber o que está acontecendo. Exato. O planejamento ele serve para isso, é botar a gente no caminho certo e a gente ter as ferramentas para chegar lá, mesmo com as adversidades que vão surgindo aí durante o percurso. Exatamente. Planejamento, basicamente, é você dizer onde você quer chegar. Se você quiser tornar ele um planejamento estratégico, você vai colocar estratégias que vão te facilitar a chegar onde você quer. No caso das finanças, entra muito nisso que a gente tem dito sobre as ferramentas, sobre as análises que você precisa fazer, sobre a redução de custos. São as estratégias que vão tornar o seu planejamento estratégico. Isso. E utilizando até a metáfora que você falou do trocar os pneus com o carro andando, quando a gente não planeja, que a gente não usa nenhum dado financeiro, é como se a gente estivesse dirigindo um carro sem nenhuma informação ali no painel. Será que o freio tá bom? Será que o freio tá bom? Será que tem freio? Será que tem combustível? Será que o motor aqueceu? Então, sem essas informações, como é que a gente chega? A gente não vai para lugar nenhum. O carro pode faltar combustível, pode aquecer. Se você estiver num lugar que não tem uma cidade perto, você pode morrer. Você fica lá abandonado. Exatamente. E com o carro a gente não faria isso, mas com a empresa as pessoas fazem. Rapaz, tem gente que faz com o carro também, viu? Mas a gente segue aí. A loucura é grande, grande. Vamos avançar aqui para o sexto erro agora. Estamos com apenas 30 minutinhos de gravação. Vamos lá. Ausência de análise de concorrência e mercado, o famoso market share. Ou seja, qual é a sua fatia do mercado, né? Quem controla esse mercado? As forças estão na mão de quem? Isso é muito importante você analisar. Por quê? Porque às vezes você faz assim uma análise otimista do seu negócio, considerando vender 100 unidades, mas você esqueceu que tem 4 empresas naquela determinada região, onde tem 100 clientes. Então, se você espera vender 100, onde tem 100 clientes e tem 4 empresas, você está deixando de considerar os seus concorrentes.
E aí que está o erro, porque você vai montar todas as suas estratégias futuras como se você fosse vender para 100 pessoas. Então, quando você faz uma análise de concorrência, uma análise de mercado, você vai ter uma noção um pouco mais realista. Óbvio que não vai ser ela 100% precisa, mas vai poder te dar um norte para que você entenda o seguinte: quanto eu posso esperar vender disso? Qual produto mais sai naquela região? O que é que mais está sendo buscado? E você pode fazer essa pesquisa de diversas formas, entendeu? Você pode ir pessoalmente na loja, entender, olhar o comportamento daqueles clientes. Você pode olhar como aquela loja se comporta, quais são os erros que ela está cometendo para que você não cometa. Por exemplo, quando a gente foi gravar esse vídeo aqui, a gente fez uma análise de concorrência. O que é que estão falando a respeito do tema de finanças? Como estão falando? Quais são os assuntos a respeito disso que mais está tendo visualizações, resultados, engajamento e de pessoas apontando que aquilo ali ajudou elas? Então, a análise de concorrência vai te ajudar muito. Então, não deixe que a análise de concorrência e do mercado afete o seu negócio. Por exemplo, recentemente, aqui na Bahia, a gente teve um aumento, né, nos impostos de quem vende produtos. Se você não faz uma análise disso, como é que você vai simplesmente entender como precificar o seu produto da forma correta? Se você precificar com o imposto, por exemplo, do mês anterior, da gestão anterior, vai te complicar muito. Então, tudo isso deve ser analisado com cautela, levando em consideração o que o Gustavo falou dos postos de gasolina, né, que é algo que os impostos estão subindo e descendo aí o tempo inteiro. Então, muito cuidado e atenção na hora de você analisar a concorrência, quem está vendendo o quê, quem está vendendo para quem, qual o ponto fraco de cada um deles, para que você melhore o seu e consiga surfar nisso aí e precificar corretamente. Isso. E aí, continuando com as soluções, que a gente está falando, é dessa questão da gente analisar tanto as vantagens e desvantagens que a gente tem, as vantagens competitivas, é justamente a gente entender o que que a gente tem de melhor do que um concorrente. O que que a gente pode oferecer que o nosso concorrente não está oferecendo. Então, é analisar o mercado, analisar o que a gente tem de melhor, o que é que o concorrente não está atendendo, que a gente pode atender. E essas tendências de longo prazo, eu lembrei de alguns casos aqui, emblemáticos, né, que a gente tem no Brasil, teve no estado de São Paulo, e talvez no mundo inteiro. Três casos que eu gostaria de citar aqui. O Sim. primeiro caso é se uma pessoa, há não sei quanto tempo isso aconteceu isso, mas há alguns anos atrás, se uma pessoa pensasse em montar uma locadora de, de DVD ou vídeos, né, para a pessoa alocar, que antes a gente tinha essa cultura de ir na locadora, alugar um filme para assistir. Você já alugou filme na minha mão. Tinha muito, tá vendo? Eu não tinha lembrado de você mesmo aí, trabalhando lá, né? Vai, continue aí. Então isso é alguém antes da Netflix, um pouquinho antes da Netflix ali, quando começou, se a pessoa decidisse botar um dinheiro alto nisso, na locadora de vídeos, ela hoje teria falido, simplesmente porque o mercado mudou. Perfeito. Hoje eu via tanto nas ruas, várias pessoas vendendo até CD, camelô, DVD. CD, DVD, hoje não existe mais, mudou totalmente o mercado. Você não faz essa análise, você ia montar um negócio que já ia ter nascido morto, praticamente isso. Quantas pessoas não abriram negócios de locadora, de lan house, justamente nesse momento de transição? Eu trabalhava em uma lan house nessa época da transição, eu pude acompanhar de perto o negócio ali, infelizmente, indo por água abaixo. E a gente percebia que com o aumento, né, das pessoas colocando internet em suas casas, assistindo pelo YouTube, assistindo por programas na internet, baixando via torrent, via outros programas, o quanto aquilo diminuiu o fluxo de caixa. Só que como a gente não fazia essa análise de mercado, a gente simplesmente não tinha noção disso. Então, tudo isso acabou impactando no fechamento do negócio em um momento futuro. Sim. Outro negócio que aconteceu no Brasil, que a gente acompanhou mais de perto, mas aconteceu no mundo todo, foi a vinda do Uber. Então, eu conheço pessoas que pagaram muito caro em um alvará de táxi. Comprou um alvará por mais de R$ 200 mil há vários anos atrás, Sim, e depois da vinda do Uber, esse alvará está valendo 20 mil. sim. Então,
olha a desvalorização que teve. Antes era uma coisa muito que era como se fosse ouro. Você conseguir um alvará de táxi era praticamente como se tivesse comprado um cupom de ouro. E hoje não vale mais nada, porque simplesmente o mercado mudou. Se a gente não faz essa análise de concorrência de mercado, a gente está exposto a isso, a entrar num barco, num mercado que ele já está afundando e a gente não sabe. Mas eu vou um pouco além, Gustavo. Por exemplo, aqui em Salvador, né, a gente pega uma empresa tradicional, como por exemplo uma empresa de engenharia. Teve uma empresa de engenharia que eu atendi, que eles trabalhavam com engenharia de segurança, que era o seguinte: eles fizeram uma análise da concorrência e eles perceberam que a concorrência estava cobrando R$ 400 por um treinamento que eles vendiam por 1.200 e ainda estava custoso para eles venderem por 1.200. Só que fazendo uma análise do mercado, ele conseguia mostrar para os clientes dele todo o diferencial que ele tinha, sendo de estrutura, de técnico, entendeu? De capacidade de atendimento em relação àquelas outras pessoas. Quem buscava aquele tipo de atendimento do de R$ 400 era alguém que queria fazer algo, vou fazer por fazer. Enquanto o serviço dele era, não falo porque é meu cliente, mas ele era muito acima da média. Muito acima da média mesmo. E os R$ 1.200 acabava sendo barato ainda com tudo que ele entregava. Tudo que ele Pela entregava. análise de concorrência que ele fazia, ele entregava ao cara, ó, eu vou te mandar essa proposta aqui, você faz o seguinte, você pode ir nessa empresa, que são algumas das que mais vendem esse serviço na Bahia, e você peça para eles entregarem o que está nessa proposta. Os clientes geralmente iam e diziam, isso aqui a gente não faz, isso aqui a gente não tem. E aí eles percebiam. Então hoje esse cara, ele domina a área de engenharia de segurança na Bahia. Ele é referência, mais de 20 anos, não só ele, como o pai dele também. Então é muito importante essa análise de concorrência na hora de você precificar. Porque em alguns casos isso dá errado. Se todo mundo está vendendo pizza na sua região entre 20 e R$ 30, se você coloca uma de 100, pode ser que seu público-alvo não está ali. Então, até na hora de você pesquisar se aquele ambiente é o correto para o seu negócio, a análise de concorrência é importante. Muito importante, tá vendo? Até para você, se você for diferente, você tem que mostrar que você é diferente. E só vai poder fazer isso com análise de mercado. Vamos avançar agora para o 7º erro. Não investir em capacitação e inovação. Eu acho que esse aqui é simplesmente fantástico, porque ele é surreal de bom. Quando você investe em capacitação e inovação, é algo extraordinário, só que acaba sendo mais negligenciado pelas pessoas. As pessoas não acreditam em um treinamento que realmente vai fazer diferença. Só que se você for, por exemplo, lidar com questões de pós-venda, vamos lá, pós-venda, venda e pré-venda. Se você coloca uma pessoa para fazer cada uma dessas coisas e você treina elas, você vai ter especialistas em cada uma dessas fases. Agora, se você coloca uma pessoa para fazer tudo, ela vai fazer alguma dessas muito bem, mas algumas elas vão deixar de falhar. Então, quando você investe em capacitação, você percebe até o perfil do funcionário que você tem, em qual melhor fase do negócio ali ele entraria. Entendeu? E quando você une isso à inovação, você vai trazer a ele sistemas, você vai trazer a ele informações, você vai trazer a ele realidades que permitam que ele venda aquilo da melhor forma possível. E pode ser inovação no atendimento, como por exemplo a Magazine Luiza, durante a pandemia cresceu muito porque ela, desde 98, investe em transformação digital. Se você perguntasse aí em 2019 as pessoas o que era transformação digital, muita gente poderia nem saber dizer. Eu acredito que a quantidade de pessoas que sabem hoje o que é transformação digital é mais do que o dobro do que das pessoas que sabiam em 2019. Porque devido ao Covid, infelizmente teve o Covid, mas devido a isso, a sociedade avançou muito nessa direção da transformação digital e inovação. Entendeu? Então, quando você une isso, trazer ferramentas inovadoras, capacitar as pessoas para utilizarem, você vai ter um time de sucesso que vai estar trabalhando bem para a sua empresa. Isso, essa inovação que você se referiu, eu senti na pele, porque na minha atuação profissional eu passei muito a atender de forma online, fazer muitas reuniões online, mesmo o cliente estando na mesma cidade que eu.
facilitou muito. O cliente não precisava mais pegar engarrafamento, não precisava ir até meu escritório. Tudo facilitou muito e reduziu o custo. Isso foi um lado muito positivo. E se E, você não... Perdão, pode continuar. não, pode falar. Não, é porque quando você não investe em capacitação, Gustavo, acontece o seguinte, né? Eu já fui em loja que eu gosto de comprar minhas coisas muito rápido. Eu entro numa loja, eu vi uma camisa, eu vi uma calça, eu gostei, eu compro e saio e eu não passo nenhuma outra para que eu não me coloque em dúvida. Eu faço assim. Só que eu gosto de perguntar às pessoas, tem tal tamanho, tem tal cor, tem isso, tem aquilo, e decidir a cor que eu quero, que eu já fui. Só que tem muitas das lojas, principalmente na Bahia, que você entra, as pessoas ficam te olhando e não vão te atender. Você está em um restaurante, você pede ali uma água, um suco, uma cerveja, o que seja, o cara tá lá de longe te olhando e não vem te atender. E quando vem te atender, muitas vezes, não te atende bem. Então, a falta de capacitação para esse tipo de colaborador é o que muitas vezes causa isso. O prejuízo financeiro ao seu negócio. Porque eu sou mal atendido em um negócio, eu vou voltar lá para quê? Pois é. E Vá. em relação a isso, tem uma parte da mentalidade de alguns empresários que eu já ouvi, eu acho um absurdo isso, mas alguns eles pensam em não investir em capacitação porque eles ficam com medo de perder o funcionário. Eles Se eu têm não medo. me, se eu não me engano, foi Peter Drucker que disse. Foi Eu Peter ia, eu Drucker? ia citar essa frase. Eu ia citar Ah, essa frase fica mesmo. à vontade, fica à E vontade. aí Desculpa. ele diz assim que não, as pessoas têm esse medo, né? Tem um erro do funcionário que às vezes ele não se preocupa nisso, em buscar a melhoria, mas o patrão também às vezes não quer treinar porque fica com medo de perder. E aí Sim. tem essa frase que o Carlos citou, eu não lembro quem foi que falou realmente, mas diz assim que pior do que você treinar a pessoa e perder é você não treinar e manter ela na sua empresa. Porque aí ela vai estar botando o seu cliente para fora. Então era melhor você capacitar e ter uma pessoa capacitada do que você não ter esse custo e a pessoa tá repelindo o cliente. Essa frase é do Ford. Eu lembrei de Peter Drucker, mas era outra de Peter Drucker. Essa frase é do Henry Ford, né? E ela é muito real. É muito, muito, muito real mesmo. E muitos empresários acabam tendo esse medo. Aí se eu preparar o cara e ele não ficar. Aí sua empresa que falhou na retenção. Entendeu? Óbvio que há casos e casos, mas se você viu que o cara era bom e você não permitiu que ele crescesse na sua empresa, é uma falha de gestão sua. Então, para que não aconteça esse prejuízo financeiro, por exemplo, do cara sair da sua empresa, levar muitos clientes seus, porque isso acontece muito com quem atende bem, né? O cara está ali atendendo uma empresa, ele atende tão bem que os funcionários muitas vezes não ligam diretamente à empresa, mas é aquela pessoa. E ele sai dali, ele leva as pessoas para lá. Isso acontece muito, muito, muito. Então, todo cuidado é pouco. Então, Exatamente. aí qual é a solução para isso aí, Gustavo? As soluções é buscar dar treinamento para sua equipe e na necessidade que ele precisa. Principalmente se ele for especializado. Se ele for um Então, cara de investir. atendimento, é buscar um treinamento de atendimento para ele, justamente para ele conseguir dar esse atendimento melhor, cada vez melhor, e ele conseguir trazer mais clientes. Sim. E Então, reter, né? Não repelir. procurar investir em cursos, palestras, treinamentos, workshops, entendeu? Colocar a equipe para agir de uma forma unida em prol do objetivo final e os benefícios que você vão ter com isso serão o aumento na capacitação da equipe, as melhoras nos processos internos, inovação que se traduz em novas e mais rentáveis oportunidades de negócio. Então, essas são alguns dos benefícios, né? Obviamente tem muitos outros, Isso. que investir em capacitação e inovação vai te ajudar muito. Investir em inovação vai te ajudar a muitas vezes reduzir custos, vai te ajudar a chegar à frente dos seus concorrentes sempre, porque se você está inovando, você está ditando aquele mercado no qual você está inserido, e não simplesmente seguindo a onda. Então, vamos investir em capacitação, vamos investir em inovação, reduzir os custos, porque isso acaba ajudando muito, e é isso aí. Pronto. Agora nós vamos ver como evitar esses erros. E aí, será que as pessoas tiveram aí pelo menos uma noção de como está acontecendo essas coisas na empresa delas? Estão tendo essa noção? Então, eu quero que você que está aí assistindo esse vídeo agora, você pare e faça uma análise de cada um desses erros que foram cometidos, né,
pelas empresas, e quais deles você está cometendo. Está cometendo ele totalmente, parcialmente, qual parte você pode melhorar, você pode corrigir. A gente vai trazer agora aí um apanhado de todos os erros que foram citados aqui. Pronto. Então, se você que está assistindo quiser pausar o vídeo, anotar essas informações, tentar refletir antes de ver a próxima parte, então você pode pausar agora e depois você volta para ver a outra parte. Pronto, eu vou avançar aqui para a gente ver agora como evitar esses erros. Fica à vontade, Gustavo. Pronto, a gente falou bastante aqui. O primeiro erro foi o problema de gestão do fluxo de caixa. E como evitar esse erro? Justamente a gente utilizar um sistema. Se a gente utilizar um sistema para anotar todas essas informações, tem pessoas que usam planilha, usam caderno. É melhor do que não fazer? É. Mas se você utilizar um sistema para fazer isso, quando você começa a lançar as informações, você já está fazendo o trabalho tanto de gestão de fluxo de caixa, quanto outros problemas que a gente já falou por aqui. Então, você utilizar um aplicativo, são baratos hoje em dia, muito barato. O custo da tecnologia baixou muito esse tipo de ferramenta. Se puder utilizar, é a melhor coisa que você pode fazer. Inclusive, a gente já dá uma sugestão para você que tem CNPJ, tem uma pequena empresa e você está apertado nos custos e não pode, neste momento, contratar um serviço de gestão, a gente deixa para você aí como sugestão o MarketUp, que é um sistema de gestão criado aí pelo Sebrae e é gratuito. Isso, exatamente. Então, aí vem a segunda solução. No segundo erro, a gente falou sobre a questão dos custos da empresa. Perfeito. E uma solução para isso é a gente buscar fazer revisões constantes do custo da empresa e buscar alternativas de redução e reduzir naquilo que for realmente necessário reduzir. A gente não pode reduzir aquilo que garante nossa qualidade no produto ou no serviço. Você não Então, vai diminuir o salário do seu funcionário. não vai diminuir a quantidade de frango que a gente falou da pizza. Então, você não Exatamente. pode reduzir a qualidade para você não perder cliente. Tem que entender que reduzir custo é bom, mas qual custo? E aí, se você fez o primeiro passo e lançou as informações no sistema, fica fácil de você pegar os relatórios, olhar e tentar identificar o que você pode cortar e o que não pode. O que é estratégico e o que não é. E o terceiro é monitoramento constante, o endividamento e buscar mais formas saudáveis de financiamento. Então, aqui a gente podia até fazer uma ligação com o planejamento. Se você está endividado, provavelmente está faltando o planejamento. Então, avaliar cada situação. O Carlos aí mostrou uma situação que ele atendeu um cliente, que ele viu que o cliente queria pegar um crédito, um montante, mas ele sugeriu que pegasse um valor maior ainda, porque nesse caso ele avaliou as alternativas e viu que ele ia lucrar ainda mais. Então, se você analisa o cenário, o endividamento não é o problema. O problema é o que você está pretendendo fazer com aquele O endividamento. principal ponto é que o tempo que ele passaria pagando aquele empréstimo, ele ficaria sem poder pegar outro durante todo aquele período. Entendeu? Então ele ia ficar à mercê daquela obra terminar para fazer a outra, para fazer a outra. Então, cada caso é um caso e ele deve ser analisado de acordo com a situação em qual a pessoa está inserida. Porque tem muita gente que às vezes pode tentar conseguir um valor maior e não vai conseguir. Entendeu? Então, tem que ver quais condições você tem, qual é o seu tipo de relacionamento com o banco aí para você conseguir as melhores condições aí. Sim. E o quarto, a gente falou do problema lá da questão do estoque. E aqui, como solução, é analisar regularmente o estoque e fazer ajustes para garantir que esteja adequado às necessidades da empresa. E a gente tem que lembrar que a gente comentou lá que fazer essa análise depende do mercado que você está inserido, depende do tipo de produto, se ele está ligado à moda, se você deve aumentar o estoque ou reduzir. Porque o estoque, como a gente falou, ele tem que ser na medida justa, ele não tem que ser nem pouco nem muito, não tem que ser uma medida ali exata para atender seu cliente, para você não perder dinheiro, que o dinheiro no estoque está parado. Então, se você não está vendendo, você não está lucrando. E, mais uma vez, esse problema aqui pode ser solucionado utilizando o sistema. Então, até aqui, todos os problemas que a gente citou têm uma solução passando principalmente pela utilização de um sistema. E o quinto aqui é criar um plano financeiro estruturado que permita o crescimento
planejado da empresa. Provavelmente aqui está falando da questão do planejamento financeiro. Então, Perfeito. se a gente citou lá também, quando a gente estava fazendo as considerações, a gente falou sobre a questão de você planejar tudo. Se você ter informações para tomar decisão é a melhor coisa, para você não ficar reagindo, você passar a agir, ser protagonista do crescimento da sua empresa. E saber se é momento de você estabilizar a empresa, se é momento de crescer. Se você não planeja, não olha a situação que você está, você pode estar buscando crescimento e não é o momento de crescimento. E aí você vai quebrar. Então, tudo isso tem que ser avaliado e criar um plano financeiro estruturado vai te ajudar nisso. E traçar cenários, como o Carlos citou. Você traça um plano, mas planejar é fácil. Você pega uma folha em branco, você melhora o mundo, você faz tudo o que você quiser, mas tem que ser realista e buscar ver o que seria. Se esse seu plano realista der errado, o que aconteceria? Se o plano for melhor do que o que você espera, o que você faria? Então, quando você faz um plano, você já traça quais são as diretrizes que você quer tomar em Sim. cada caminho. E isso ajuda você a agir e não apenas reagir. Mais uma vez, a gente traz também o exemplo da locadora, né? Que no momento de crescimento, que é onde ela foi ampliada, né, para trazer mais computadores, para trazer tipos diferentes de videogame, para trazer lanches e tudo aquilo, foi justamente o momento que culminou no seu fechamento, porque o mercado estava em transição e não foi entendido isso naquele momento, lá em 2012, 13, né? E aí, se a pessoa não está fazendo esse planejamento, e aí entra aqui também no próximo, né? Que a gente estava falando das questões de avaliação de mercado. Se eu Exatamente. não me engano, foi isso. E a solução para isso é justamente manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e as vantagens competitivas da sua empresa. Justamente para você não estar querendo montar uma locadora, justamente quando a Netflix está entrando com o pé na porta aí no mercado. Se você não tiver entendido do mercado que você está inserido, você pode ser varrido e nem perceber o que foi que aconteceu. Então tem que olhar o mercado. Ser empresário não é fácil, não. Não é uma coisa simples, não. Se a gente olhar só esses 7 erros aí que a gente citou, fico até Sim. com pena dos empresários e pena de mim mesmo aqui que estou nessa luta. Cara, né, não é fácil não, né? Empreender é coisa E de maluco. coisa de doido mesmo. E o sétimo, a gente falou sobre a capacitação dos funcionários. Eu digo para você, não tenha essa visão que eu considero muito errada de que se você treinar a sua equipe, você vai perder ela para a concorrência. Se você está perdendo é porque você está tendo outros problemas dentro da sua empresa, a sua empresa não está sendo atrativa. E a mão de obra, da mesma forma como o mercado ele vai buscar a questão do preço justo, o cliente ele vai buscar um preço justo do mercado. E o funcionário, a única questão que ele tem é, se ele não está vendo justiça no lugar que ele está trabalhando, ele vai buscar outro local. Então, se você está perdendo um funcionário que você está qualificando, você tem que entender outros problemas, talvez um planejamento estratégico, lidar com liderança, aí entra em outro problema. Aqui, como solução, realmente capacitar seu funcionário, para que ele possa dar um bom atendimento a seu cliente, você consiga atender a mais pessoas e não repelir o cliente. Se você tiver um funcionário mal treinado, você está repelindo o cliente, ao invés de manter ele comprando com você e realmente fazendo ali Que a sua empresa inclusive faturar. foi algo que você passou recentemente, né? Exatamente. Se a Entendeu? gente não, se a empresa não está valorizando, a gente tem que buscar outro lugar para ir e não ficar mais sem É sentido isso na aí. empresa. Temos mais um slide, né, Gustavo? Exatamente. Agora são as conclusões e recapitulação dos pontos. Mas basicamente foi o que a gente já fez tudo isso aqui no anterior. Exatamente. Os principais erros, as soluções. Esse é o momento para você pausar o vídeo, para você tirar aquele print e entender, né? Obviamente está de uma forma resumida, né? A gente, por mais que a gente esteja aqui por quase uma hora gravando esse conteúdo, cada situação ela deve ser analisada de forma única. Às vezes a solução que é para Chico não é para Francisco. E Francisco e Chico têm que estar cientes disso. Não existe uma receita de bolo. Então, cada negócio é único, individual e tem suas particularidades que devem ser respeitadas. Então, você empreendedor, você empresário que chegou até aqui com a gente, muito obrigado por acompanhar o nosso vídeo.
A gente vai estar trazendo mais vídeos em breve. A gente trouxe para vocês aí nesse formato. Caso gostem, deixem um feedback. Caso queiram algum assunto também que a gente ainda não tratou aqui, deixa aí nos comentários também. E bora com a gente que empreender vai além. Exatamente. Muito bom aí e essas informações que nós trouxemos. E quero falar aqui também da empresa de consultoria, que nós somos consultores empresariais, temos esse tipo de serviço, ajudamos a empresa. Então, a gente trouxe aqui um conteúdo que a gente acredita que pode ajudar muito você como empresário. Mas se você precisar de algo a mais, auxílio, tiver problemas com a execução ou outros tipos de problemas dentro da sua empresa, você pode entrar em contato com a gente também, que a gente vai fazer uma análise, a gente pode conversar numa boa, não precisa já fechar um contrato de cara e te ajudar nessas dificuldades que você não conseguir superar com esse vídeo. Mas aqui já foi um conteúdo excelente, já dá para você refletir muito sobre a sua empresa e tentar buscar soluções. Exatamente. E uma coisa importante, né, dentro de tudo isso, é que a gente atua com consultoria na área de planejamento estratégico, na área de processos, na área de finanças, de inovação e também em vendas. Então, você que precisa de algum desses serviços, você que precisa melhorar a gestão da sua empresa, você que precisa até mesmo de empréstimo, a gente trabalha com um parceiro que no momento da consultoria, onde a gente direcionar, caso seja necessário ou não, que você receba um investimento, a gente tem parceiros que vão trabalhar com você com taxas abaixo do valor de mercado que vão te ajudar muito. Exatamente. É isso. Fica esse recado, todos esses conhecimentos que a gente passou. Nos sigam aqui nas redes sociais. Esse aqui é meu @ no Instagram. Esse abaixo que é o de Carlos. Então nos sigam. Se precisar de mais dúvidas, pode deixar abaixo. Você deixa no comentário. A gente pode gravar um vídeo explicando uma dúvida que você possa ter. Deixa o seu gostei no nosso conteúdo, que deu trabalho para a gente fazer. E a gente fez com bastante atenção aqui para trazer bastante conhecimento para você. E você que está aí, envia esse vídeo aí para o seu amigo que é empreendedor, que é empresário, manda ele seguir a gente, que vai ter mais vídeos em breve. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!